Olá, sejam bem-vindos às conversas, etc. Olá, António, muito obrigada por teres aceitado este desafio, por estar aqui e por toda a disponibilidade e entusiasmo que, apesar da tua agenda, que eu sei estar cheia, por isso fico mesmo muito feliz por te ter aqui. Esta é a primeira conversa e etc., que faz parte de um ciclo de 3 conversas no âmbito da criação do espetáculo etc., so on and so weiter, etc., financiado pela DG Artes, pela GDA e Plan Battle. O espetáculo vai estrear dia 21 de julho no Espaço da Aposentadoria em Lisboa, sendo que, entretanto, já este sábado, dia 3 de julho, vamos apresentar uma versão curta do espetáculo chamada etc., so on and so weiter, etc., no princípio, no Festival Noites Curtas em Montemor Novo. O meu nome é Ana Água e sou a diretora artística do projeto. Este projeto surgiu de um trabalho de pesquisa feito em torno da obra de Samuel Beckett e da qual extraímos uma síntese de ideias, conceitos e pressupostos que nos interessava trabalhar e pesquisar artisticamente. Esta síntese serviu de ponto de partida para o processo criativo do espetáculo, o multilinguismo, a circularidade e a repetição, o movimento e o ritmo, a alternância entre som e silêncio, entre a presença e a ausência. Uma visão cíclica e absurda que já está presente no livro mais traduzido de todos os tempos, o Antigo Testamento da Bíblia, mais especificamente o livro de Eclesiastes, ou Kohelet, e do qual cito algumas frases para nos enquadrar. Vaidade das vaidades, todas as coisas são vãs, nada tem sentido, aquilo que aconteceu, isso mesmo irá acontecer, e aquilo que foi feito, isso mesmo será feito, não há nada de novo sob o sol, nasce o sol e põe-se o sol, não há nada de novo sob o sol. Procuramos testar as possibilidades e limites do multilinguismo, perceber como é que, convocando melodias, tonalidades e sonoridades das várias línguas, podemos ainda assim tornar possível a apreensão do que está a ser dito, tendo em conta a repetição do conteúdo da mensagem. E que impacto é que isso tem não só no espectador, mas também no ator, que é que muda quando da sua boca sai uma outra língua. E exploramos paralelamente a corporalidade no trabalho teatral, tocando as fronteiras com a dança, aprimorando o rigor e a contenção do gesto, numa ideia de coletivo que surge da ausência de personagens individualizadas, onde, como diria o Milan Kundera no livro A Imortalidade, um gesto é mais individual que um indivíduo. As 3 conversas tratarão temas que, como disse, estão na base do nosso processo criativo, com o objetivo de alargar o nosso conhecimento sobre esses temas e possibilitar novas perspectivas. Escolhemos, lá está, a repetição, a circularidade, por aí, o absurdo e o livro do Eclesiastes. Esta primeira conversa é sobre o tema etc. e tal, e vou estar à conversa com o incrível professor António de Castro Queiro. António de Castro Queiro é ensaísta, tradutor, membro do Instituto de Filosofia da Nova e professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Traduziu do grego as odes para os vencedores e as odes olímpicas de Píndaro, de Aristóteles traduziu ainda os fragmentos dos diálogos e obras dissertativas, as constituições perdidas de Aristóteles, e publicou ainda ensaios São Paulo, Apocalipse e Conversão e Um Dia Não São Dias, e mais recentemente Reflections on Everyday Life. Para além de tudo isto e de muitas outras coisas que vamos agora nomear, fez ainda umas sessões que podem ser escutadas no site do CCB sob o título que é a Filosofia, onde procura responder a essa questão partindo do ponto de vista de alguns protagonistas da história da filosofia, como Aristóteles, Kant ou Wittgenstein, e que eu aconselho vivamente porque consegue tornar simples e compreensíveis temas que são, enfim, de veras complexos. E posto isto, e porque a minha intervenção, enfim, já vai longa e porque estou mesmo curiosa por falar com o professor António e saber o que é que vem aqui partilhar, vou-te passar a ti a palavra, se quiseres corrigir alguma coisa da tua biografia. Tinha dito bem? Não sei se por acaso, como estive o dia a traduzir latim e a preparar um curso que vou dar para o ano sobre a lírica, não sei se referiste o Píndaro, eu traduzi Píndaro. Sim. Pronto, então não há mais nada a dizer sobre mim.
Então, nós estávamos a falar sobre, eu falei um bocadinho sobre os vários temas, não é? Falámos a repetição e disse-te o título do espetáculo. E ficámos no tema, enfim, etc e tal, e tu tinhas umas coisas sobre, tinhas lido então, eu posso contextualizar a reação, a partir da reação que tive à tua proposta. Porque a palavra repetição, peço desculpa aos espectadores, aos internautas, estou muito constipado e portanto vou sorver o pingo e peço desculpa por esse incómodo, mas eu não me vou esquecer do fio à meada e portanto o conceito de repetição, era isto que eu queria dizer, é um conceito que perpassa toda a história do pensamento, e, talvez até com palavras diferentes, mas, e vamos falar sobre isso, não é? Mas eu fiquei muito curioso com a palavra, ao fim e ao cabo, a expressão, a locução adverbial que dá título à tua peça, ao teu trabalho, não sei como é que é de chamar, é uma peça, não é? Sim, é verdade, sim. Etc. E sobretudo porque a palavra etc. está incorporada no património linguístico português, como em todas as línguas, mas é uma palavra, é uma expressão latina, que quer dizer a respeito do resto e também outras coisas, mas a formulação und so weiter, que os alemães abreviam para USW, é também sintomática porque traduz de alguma forma o etc. em alemão é e assim por diante. E lembrou-me, ao falar contigo, lembrou-me um projeto que provavelmente virá a lume, não sei bem como é que as coisas estão, de dois dos meus professores na Nova, o professor Mário Jorge de Carvalho e o professor Nuno Ferro, que queriam falar sobre categorias marginais. Ou seja, categorias marginais porque não são as categorias clássicas, tradicionais, nem as de Aristóteles, a substância, que é o que é uma coisa, a qualidade, a quantidade, a relação, etc. Nem as kantianas, por exemplo, também quantidade, qualidade, substância e acidente, etc. Mas tem uma formulação aparentemente da linguagem natural. E tendo uma formulação da linguagem natural, pode iludir-nos em erro, como acontece com muita filosofia, também com muita poesia, que ao usarem expressões banais, asneiras, ou expressões coloquiais, nunca perdem o tom, não é, do que são as artes, as formas artísticas que produzem o sentido, muitas vezes, difícil de depurar. E é o caso da formação do etc. O etc. tem essa vantagem de dizer qualquer coisa que nós não vamos dizer para nos poupar, portanto é uma expressão aparentemente económica, portanto é um operador de silêncio, não necessariamente de mudez, depois pode-se confundir, não é? Alguém que diz etc. E porque não tem mais nada para dizer, ou alguém que diz etc. tem muito para dizer, eu não quero dizer, portanto fica ao critério do ouvinte. Do locutor, do leitor, do ouvinte, do telespectador, o que é que isso quer dizer. Mas tem também essa característica que os alemães têm na formação e assim por diante, que é aquilo que nós aprendemos. Eu já não tenho matemática desde o 11º ano, mas era e assim até ao infinito, ou até ao infinito. E portanto pressupõe-se, lembro-me que havia números que estavam continuamente a formar-se, vírgulas que depois acrescentavam números à direita da vírgula, mas também pode querer dizer justamente isso, a partir de uma proporção específica, um sentido orientador, até ao infinito. E isto será assim para todo o sempre.
Portanto, o que me interessou na tua pergunta é, por um lado, perceber em que medida é que a noção de etc. está explicada quando nós dizemos etc. Normalmente é numa elencagem, não é? Estamos a apresentar uma coleção de coisas, que cores há? Amarelo, vermelho, etc. E nós sabemos que o etc. é um X que vai ser preenchido pelas cores do espectro cromático. Da mesma forma, sons, dó, ré, mi, etc. E sabemos, então, que já não estamos à espera de cores, coisas visíveis, mas estamos à espera de sons ou tons, coisas audíveis. E o mesmo se passa nas diversas texturas tácteis, o que é liso, o que é rugoso, etc. E podemos estar a pensar no duro, no mole, no úmido, no seco, enfim. Quer dizer, mesmo a palavra etc. é um X qualificado. E quer dizer, e assim por diante, pode querer dizer também outras coisas, pode querer dizer, eu tinha coisas para dizer, mas olha, paciência, etc. Coisas que não se diz. E o ponto é, o que é que isso tem a ver com a noção de repetição? E a noção de repetição aqui é uma noção interessante, porque a palavra repetição, o substantivo repetição, é compreendido também neste sentido. Se eu compreendo o ente que é repetido, pode ser etc. E o ente que é repetido, por exemplo, em teoria dos conjuntos é 1, 2, 3, e ninguém está na teoria dos conjuntos a enunciar os números naturais, diz números naturais, 1, 2, 3, etc. Depois utiliza variáveis x, y e z, ou constantes a, b e c. Mas a repetição também implica a nossa compreensão da passagem dos segundos, da passagem dos minutos, da passagem das horas, da passagem dos dias, das semanas, dos dias dos meses, das estações do ano, dos anos da vida, a juventude, a idade adulta, a velhice, a senilidade, como quer que possamos compreender esses operadores. E o que nós percebemos é o etc. está em tudo na vida. Quer dizer, nós antecipamos na vida qualquer coisa que nós pomos na agenda, por exemplo, temos a agenda carregada, cheia de coisas para a próxima semana, eventualmente, para o próximo mês. Temos coisas até sempre nas nossas agendas virtuais, porque nós agora conseguimos fixar os aniversários para sempre. Há até uma pergunta, não é, que o iCloud faz, é para repetir o evento ou é uma só vez? Mas isso, na verdade, é uma pergunta que nos é feita e que nós pressupomos. Portanto, tem que ver com o momento em que nós vencemos o primeiro dia. A primeira vez de todas as primeiras vezes. Que implica a nossa compreensão em antecipação, mesmo meramente formal, ou seja, eu não quero dizer inconsciente, quero dizer não temática, não pensamos nisso, da segunda vez. E a segunda vez pressupõe a primeira, que já passou, e antecipa a terceira, que pode acontecer ou não. Há um filme com Anthony Hopkins, penso dos anos 60, 70, não me lembro bem, em que há uma conversa entre dois amantes e a personagem representada por Anthony Hopkins diz à sua namorada, amante, parceira, a segunda vez que alguém faz amor é a pior de todas, porque ainda não tem a comodidade da terceira, já passou para a primeira e para a segunda, e ainda não tem o espanto antecipatório da primeira vez. Portanto, a segunda é uma vez importante, para além da primeira, e o ponto é justamente esse: quando entramos no rumo, na velocidade de cruzeiro, ou na velocidade estonteante da vida, a seguir à primeira vez das primeiras vezes, primeiro dia de aulas, primeiro beijo, primeira canção, a primeira vez de todas as primeiras vezes que nós possamos encontrar, o que nós percebemos é esse etc. formal que está a antecipar o que vai acontecer. E o problema é, precisamente, se eu tentar fazer o elenco de todas as primeiras vezes, eu percebo, como Nietzsche diz, não há eu sou um comitê, porque sou eu, agora vou ter-me a soar, porque sou eu professor, sou eu praticante de desporto, sou eu filho, sou eu irmão, sou eu todas as personagens que há em mim, sou eu todas as versões que os outros têm de mim, todas as versões que eu tenho dos outros que são também versões que os outros têm versões de mim, e assim sucessivamente.
E o ponto é precisamente esse, eu consigo regredir eu à primeira vez das primeiras vezes, ou seja, eu acho que tenho presente a primeira vez que eu acordei, a primeira vez que eu acordei para o mundo no seu todo, tenho essa ideia. Pode não ser, porque já quando nós interpretamos depois o passado, não é? O que é episódico, na verdade se calhar não é tão episódico, mas também acontece o contrário, o que é frequente depois é esquecido, é por isso que depois de um trauma nós podemos esquecer o trauma, mas podemos viver sob dependência, completamente sequestrados pelo sentido desse trauma. Mas o que pode também acontecer é a minha ideia de primeira vez que eu acordo para o mundo é eu estou a brincar com o meu braço, o bracito de criança, a mexer no pó que está à volta dos raios de sol que entram no quarto dos meus pais, lembro perfeitamente. E a pergunta é quem é que acendeu as luzes? Essa foi a primeira vez. E eu só tenho o quarto dos meus pais. Eu não consigo antecipar nem o corredor, nem a casa de banho, nem a sala de estar, nem a cozinha. Não consigo antecipar, eu sei que é alto, porque eu vejo lá embaixo, quando estou ao colo da minha avó, eu vejo os pátios lá embaixo, mas eu não consigo perceber o número de andares abaixo e o número de andares acima. Tenho vaga ideia do que é a Avenida 24 de Julho, do trânsito, estar no carro, como bebê e a ver os autocarros, 2 andares da Carris. Mas isso tudo, ao ser isolado, é claustrofóbico, e eu antecipo, não é? Antecipo o que está nos bairros de Lisboa, Benfica, por exemplo, Monsanto, como um etc. Eu antecipo o tempo que vai a seguir como um etc. Eu compreendo por contraste a primeira vez, lembro da primeira véspera de Natal que tenho memória, perfeitamente. Não é a primeira véspera de Natal que eu poderia acompanhar se tive memória desde que saísse da barriga da minha mãe. Mas eu tenho ideia do primeiro Natal. Eu tenho ideia dos momentos em que encontrei os amigos e as amigas que fiz para a vida. Ou seja, de eu estar a ver um rapaz ou uma rapariga, um menino ou uma menina, ou já adultos, e perceber que serão importantes na minha vida. E, portanto, o etc. é qualificado, não é apenas um etc., é mais uma pessoa na fila, mais uma pessoa que entrou e preencheu as 40 cadeiras no restaurante, agora são para aí 20 cadeiras no restaurante. As pessoas que estão antecipadas nos prêt-à-porter, em roupa do XX small até ao XX large, ou seja, a roupa está à espera das pessoas que vão caber nessas roupas, e depois por mais espírito de originalidade que tenhamos, a panóplia de calças, de saias, de blusas, de casacos está já pré-definida. O mobiliário, os carros, as possibilidades vitais, o que vamos fazer, se vamos ser artistas, se vamos ser sérios, ou se vamos ser sérios sendo artistas, e se vamos brincar aos advogados, etc., também são presos. Na verdade, em causa está justamente essa ideia do etc., de uma antecipação do que, e aí por diante... conjunto de possibilidade. Desculpa, eu deixo-te ouvir quando começo a falar. Exato. Eu estava só a contextualizar. Já vamos à noção de repetição, mas é como se nós tivéssemos sempre qualquer coisa no etc. Quer dizer, eu não vou lá, eu não vou por aí, mas podia ir. Então, a ideia de etc., tal como no grego, o grego é diferente, também tem uma expressão, os gregos antigos têm kai toloipon, e o resto é futuro, é a mesma coisa que em latim, e o resto, e outras coisas, não é? E, portanto, é justamente isso que orienta o sentido metafísico da expressão etc. Etc e tal, essa mesma composição. E, portanto, uma das tarefas do pensamento, ou uma das tarefas da arte, uma das tarefas, sei lá, do humano, é perceber que nós expressamos por etc. todas as vias que nós não seguimos, todos os caminhos que nós não calcorreamos, que antecipamos, eventualmente, e outros há que não antecipamos, ou seja, não conseguimos antecipar. Ou seja, nós conseguimos perceber o que é que seria a nossa vida se continuássemos a viver no estrangeiro onde vivemos, e se não tivéssemos regressado, mas também conseguimos antecipar o que é que seria a nossa vida estando no estrangeiro depois de ter regressado. Ou seja, nós temos essas diversas possibilidades, esses diversos encontros connosco. Do ponto de vista profissional, lembro-me, eu estudei para ir para a engenharia, a minha engenharia saiu depressa do horizonte, mas também gostaria de ter sido músico, mas não tinha competência. Enfim,
há muitas possibilidades. Se bem que foste, não é? Quer dizer, ficamos ou não ficamos. Se ficamos é de uma maneira ou de outra. E se vamos embora e não ficamos, também vamos embora de uma determinada maneira e não de outra. E isso, o ponto é justamente, em última análise, o etc. antecipa uma orientação pré-determinada, cores, sons, vidas possíveis, pessoas, o espaço, o tempo, e por outro lado é uma incógnita, porque nós não sabemos o que é esse etc., esse resto, e portanto essa qualificação, essa qualidade, por isso a expressão etc. e tal, ou seja, não é apenas a quantidade, o resto é também a talidade, a qualidade das coisas que são dessa natureza. E dava-te a palavra. Sim, não, é muito interessante porque, sim, ou seja, não tinha pensado, na verdade, nessa orientação para o futuro, ou seja, tinha no sentido de, lá está, enumeras duas coisas mínimo, não é? Para depois para criares um contexto, para depois perceberes o que é que esse etc. representa, mas não tinha pensado no etc. como futuro, ou como outras, como futuro, ou como, na verdade, passados alternativos, como coisas alternativas àquilo que é, na verdade, não é? É, exatamente. A aritmética, do ponto de vista filosófico, é a expressão do tempo. E o tempo, na contagem, permite justamente perceber a antecipação, ou seja, o operador antecipa o resultado dessa operação. Mais, não é? A mais B é igual a C. Isso significa que eu vou antecipar já no resultado qualquer coisa, 1, 2, 3, a ordem, 1 a 1, a distribuição, a ordenação, primeiro, segundo e terceiro, são fenómenos de antecipação. E nós percebemos a antecipação, eu percebo sempre esta antecipação. Eu vou ao hipermercado Colombo e quando eu saio para Benfica, eu sei que estou uma hora para voltar para Alcântara, porque eu não sei onde é que me encontro. Agora já é diferente, já temos os Waze e todos os GPS possíveis e imaginários. Mas lembro-me quando saía pela saída errada que me ia dar a Benfica, andava ali à volta. Ou seja, eu sei que estou no espaço, eu sei que estou em Lisboa e tenho uma vaga ideia da relação com a zona ribeirinha de Lisboa, mas eu não sei como é que lá vou, eu não sei como é que posso lá ir. E essa antecipação é o que me permite estar às voltas. Ou seja, agora nós não estamos às voltas porque conhecemos o nosso bairro, mas quando vamos morar para uma casa nova, num bairro novo, ou para uma casa nova no mesmo bairro, há uma alteração total. A partir de determinada altura já dizemos o etc. Vais para aqui, o croquis é um croquis de antecipação, porque calcorreámos o caminho, fizemos o caminho, mas não o tendo feito, não o tendo calcorreado, a pé, em jogging, a correr, motor, etc., nós antecipamos-lo. E é justamente esse é que é o interessante. Ou seja, em parte, quando aprendemos um desporto, estão em causa os mesmos movimentos que estão quando aprendemos a atar os atacadores dos ténis, quando somos crianças, ou a vestir e a despir, ou abrir portas e fechar portas, a manipular o trinco. Há um gesto pragmático, um gesto técnico, não é? Para fazer. As crianças até podem estar a abrir e a fechar só para mostrar ao adulto que conseguem, ou para si próprias, não querem entrar nem sair, porta fora. E isso acontece, sei lá, no ensaio de um espetáculo. Não é? Se nós pensarmos em Sófocles, o que estava a pensar ao escrever o Rei Édipo, provavelmente tinha as histórias de folclore do Rei Édipo. E quando escreve, já tem a história. E a história contada é o que acontece quando alguém vê um homem que mata, que não sabe o que é o pai, que se apaixona por uma mulher que não sabe o que é a mãe, etc. Diz em 3 ou 4 linhas o que é Édipo Rei. E depois vemos que toda a metafísica, todo o Ocidente está no Édipo Rei. Mas quando se vai ensaiar, não é? Ou quando se vai ler a peça, e eu li em várias línguas até ler o grego, são aproximações completamente diferentes. E acredito que o ator, ou o boxer, quando vai fazer a sua apresentação, quando vai representar, precisamente tem essa ideia de desbravar caminho, até incorporar, sei lá, calculo eu, palavras, frases,
Se for mais jazzy, como eu a dar aulas, tem coisas na cabeça, mas depois vagueia, a aula acontece. O boxer, se estiver a pensar que vai bater à esquerda e à direita, tem de ter alternativas, pode ficar lesionado, ou o outro, o combatente, o oponente pode pensar de outra maneira. Portanto, não importa só a repetição, importa a repetição de tal maneira que eu depois sou largado aos bichos, e então a minha capacidade de antecipação depende da minha capacidade de incorporação de mecanismos, e é isso que está em causa no estudo. Ou seja, não é apenas barrar, não é apenas saber de cor, não é? Todas as técnicas de mnemónica podem me permitir saber um texto de cor, mas eu tenho, provavelmente é diferente, porque a minha representação era dos 10 anos, mas quando dou aulas é diferente estar a dar aulas por Zoom, diferente estar a dar aulas por uma ou duas pessoas, diferente estar a fazer uma conferência. A presença das pessoas altera completamente o que estás a dizer. Eu estou a olhar para ti, na imagem do retângulo, mas estou a pressupor as pessoas que se hão de aproximar desta nossa conversa depois. E, portanto, e o que está aí é justamente essa ideia, sempre de antecipação. Não é uma possibilidade académica, não há presente sem haver essa antecipação. Por isso é que há esperança e desespero. Portanto, esse é o ponto fundamental. Mas desculpa, interrompi. Não faz mal, não faz mal. Agora estava a pensar que as pessoas são precisamente o etc, não é? As pessoas que depois vão estar, enfim, a ouvir a conversa, ou que estão neste momento a ouvir a conversa, são tudo etc. Não, eu estava a dizer, portanto, agora acho que me perdi, mas estávamos a falar da questão do futuro e do facto de, para usares o etc, necessitares de criar um contexto para perceber sobre o que é o etc, sendo que todas essas possibilidades daquilo que não aconteceu, não é? E se usares aí o etc, tu não tens propriamente não precisas de um contexto, porque tudo pode ser incorporado no etc. Há um contexto de inteligibilidade, não é? Ou seja, a característica da universalidade e da generalidade são formais, não são vazias. Não é? Ou seja, quando eu, para dar o exemplo de Kant, quando eu penso no espaço, eu penso a uma distância, um objeto está a uma distância de mim, está próximo ou longe. Eu vejo dele apenas o lado que está mostrado a mim, mas depois há o lado de dentro, há o lado de baixo, há o lado de trás, e depois pode estar à direita e à esquerda, em cima e em baixo, dentro e fora de todos os outros objetos. E portanto, quando eu estou a olhar para um objeto, eu estou a olhar para o espaço na sua própria totalidade. E a mesma coisa que no diz respeito ao tempo, ou seja, as nossas agendas mudam de dia e de mês e depois têm horas, podes especificar as horas que te apetecer, e essa localização temporal ou essa cronologia é importante precisamente para não marcarmos coisas ao mesmo tempo. E há uma antecipação geral e formal, obviamente no conceito moderno de calendário, que é muito moderno, quer dizer, tem 2000 anos para aí, mas é muito moderno, e o conceito de horário, o conceito de agenda, não é? Mas é isso que nós temos formalmente, nós não sabemos o que é que vai acontecer, por outro lado sabemos o que é que vai acontecer. Mas o que acontece, isso é interessante, o que estás a dizer é, na própria ideia de repetição, há uma zona de conforto. A repetição é aquilo que acontece na iteração. A repetição corresponde precisamente à réplica ou à multiplicação de versões ou manutenção do mesmo. Isso é que é curioso. E o que nós verificamos é que só em situações limite é que nós damos conta de que as coisas, por exemplo, têm permanecido. Ou seja, a véspera de Natal, quando eu era miúdo, era passado no quarto em que eu aqui me encontro, e eu tenho de fazer um exercício de rememoração para perceber que era aqui, ou seja, não preciso de memória, nenhum exercício para me lembrar como é que era a disposição da sala de jantar, onde estava a telefonia do meu avô e os sofás, e onde estava a mesa redonda, onde estava a televisão e as cadeiras. Que cadeiras eram ocupadas por membros da família, onde estava a avó, o avô, o tio, a tia, o irmão, o pai, a mãe, eu, etc. O que acontece é, eu lembro-me da última véspera de Natal em que todos estavam vivos.
E a partir de determinada altura vão desaparecendo. E é nessa altura que tu vês precisamente o sentido simbólico, que é mais do que simbólico, é estruturante na paisagem da sala de jantar para uma família, e que depois, quando é desativada, quando dás os móveis porque queres mudar de mobiliário e eles não são tão caros que vais mantê-los, e não é, a memória mantém-se e as coisas vão-se, o que tu percebes é, deixa de haver iteração, eu deixo de ver essas coisas, deixa de haver uma repetição. Quer dizer que a possibilidade da repetição não é apenas a iteração, nem apenas a multiplicação, eu dou conta da permanência das coisas, até determinado tempo. Eu dou conta na repetição da percepção que eu tenho, da mãe, do pai, do irmão, de mim próprio. Eu tenho essa ideia de sim, os objetos mudam, engordam, emagrecem, envelhecem, adoecem, convalescem, mas a repetição da minha percepção não é uma repetição do objeto que é repetido, não é? É a ideia de que há uma espécie de permanência, de resistência na identidade das próprias coisas, que eu percebo pela repetição. Outra coisa completamente diferente neste conceito de repetição, não tem a ver com a iteração, é um conceito de Deleuze, que é bastante curioso, em que ele diz o que nós pensamos na repetição habitualmente tem que ver com o repetido, que leva ao tédio, é sempre a mesma coisa. Eu sou sempre o mesmo, estou cada vez mais na mesma. Onde a repetição tem também uma característica vital ou existencial, que é, eu não consigo sair da hipótese errada em que a minha vida se encontra. E, portanto, vou continuar a estudar filosofia e eu queria fazer surf. Ou então vou continuar a fazer surf e eu queria deixar de fazer surf, queria estudar filosofia. As pessoas mudam de vida pelos operadores ou pelos motivos mais estranhos, para possibilidades alternativas também mais estranhas. Mas o que o Deleuze diz é, quando eu estou face a face do singular, do único, do exclusivo, normalmente de pessoas, a pessoa absolutamente extraordinária, a pessoa absolutamente excepcional, ou momentos, ou seja, pode ser numa geografia específica. Nós estudamos a geografia da praia da nossa infância, vamos lá pelo Waze, com latitude e longitude, lemos historicamente, geograficamente, qualificamos aquele sítio. E nada disso tem que ver com a minha vivência. Eu tenho uma data de informações acerca de uma coisa, mas o que é que eu tenho da praia da minha infância? Eu conheço-a pessoalmente. A praia da minha infância é uma pessoa. E é justamente isso que Deleuze, em certa medida, diz. A repetição é uma repetição, é uma violação da regra, por assim dizer, e eu testemunho o excepcional, o extraordinário. E o excepcional e o extraordinário não quer dizer que haja qualquer espécie de diferença. É exatamente o mesmo pôr do sol, exatamente o mesmo sítio, o mesmo quarto, exatamente o mesmo livro, exatamente a mesma pessoa, e contudo acontece como se isso, o sítio, a paisagem, o outro, o livro, a cor, a luminosidade, me surgisse em carne e osso, como se fosse uma pessoa. E é justamente essa é a dificuldade tremenda quando pensamos o conceito de repetição, é nós queremos insistir no único, no excepcional, no singular. Porquê? Porque a repetição como iteração nos aborrece, nos cria tédio, cria o vazio, cria a vaidade das vaidades. O vazio, porquê? Porque a repetição do desejo obtém prazer. O problema é que eu quero ter mais prazer, com mais frequência, e o que acontece é não se sustenta por si só. Ou seja, o prazer por si só está baseado no desejo, mas o desejo que não tenha um sustento de afetividade, ou de amor, ou de sentido, cai por si próprio, leva ao tédio, não é? Todas as paixões, o Chateaubriand diz isto, e é citado por Kierkegaard, todas as paixões levam ao deserto. Ora, por outro lado... Desculpa só, não percebi, levam ao? Deserto. Ou seja, porque é o singular, eu vejo alguém que me apaixona, e pode perfeitamente acontecer, se não desenvolve o amor, ou se não há um reconhecimento de si, seja lá o que for, na paixão, como dizia Platão, sou eu lá, mas passo-me despercebido, eu apaixono por mim, não é? Como diz Shakespeare, I love you, but I am you.
E, portanto, quando eu percebo que, na verdade, é tudo uma representação maníaca e psicótica de mim próprio, na verdade aquilo leva ao deserto, porque não há outro, tem de haver outro para que eu me, não apenas apaixone, mas para que eu o ame e para que eu me transforme e transfigure. E isso era o que nós pretenderíamos que a vida não fosse uma repetição, a não ser uma repetição que fosse da exceção à regra, do singular. E todos os dias fosse o primeiro dia de aulas, todos os dias fossem a antecipação da véspera de qualquer coisa que fosse a véspera do casamento. Sócrates estava sempre, antes de entrar para o local onde ia ter a conversa, o local da festa, estava sempre fora, no pátio, antes de entrar, para sentir o prazer da antecipação, para perceber o que aqui ia, para ser trabalhado, não é? Dizem que é borboletas na barriga, pode ser esse momento da ansiedade, da angústia controlada, e quando tu entras há um acontecimento, não é? O Brel suava em bica no espetáculo e vomitava antes de entrar em palco, o grande Brel. E portanto imaginemos, se eu conseguisse, antes de cada aula, das 28 aulas ou das 32 aulas que eu dou por curso, já há 30 anos, se eu conseguisse vomitar de medo, era porque cada aula teria sido absolutamente extraordinária, eu estaria em contacto, não é, com o extraordinário. E é isso o que nós queremos. É por isso que quando amamos a pessoa que nós vemos, é como se víssemos por um lado pela primeira vez, e por outro lado tem de nos dar a confiança, a segurança, a familiaridade do próprio, do estar em casa, é o outro e o próprio. E isso é, digamos assim, interessante, porque é um conceito de repetição completamente diferente. É como se o episódico, e portanto aquilo que constitui na peripécia a reversão de uma determinada trama, admitisse a série, admitisse a temporada, e que, portanto, de cada vez que eu me aproximo daquilo que eu verdadeiramente gosto, eu nunca poderia fartar-me disso. E, portanto, eu não teria de resistir, de oferecer resistência a um determinado acontecimento no qual eu estou, numa circunstância, numa situação em que eu me encontro, porque uma vez eu me apaixonei por isso e comecei a estudar filosofia, ou comecei a praticar um desporto, ou casei-me, ou o que quer que seja. Fiz amizade, entabolei amizade, fui viver para um país, decidi coisas. E esse é o ponto, é como é que numa dedicação, na escolha que eu faço, na compreensão da escolha, eu me torno naquilo em que eu escolhi, e aí já não há espaço para eu falar em repetição. O outro ponto que é muito interessante é... Só para dizer, porque, não te esqueças do que isto porque estávamos a falar a propósito daquilo porque apaixonas porque ainda não conheces também, não é? Porque é um evento, ou é alguém, ou mesmo alguém como um evento que surge e que te parece apaixonante, interessante, porque se calhar diferente, porque tens pela expectativa, por aquilo que projetas eventualmente, e que depois também tem a ver com aquela imagem da praia da infância que estavas a falar, não é? Que a repetição leva ao conhecimento, o facto de tu repetires a frequência, repetires esse evento ou um evento semelhante, não é? Em várias perspectivas, leva ao conhecimento. E que a repetição pode, quando estavas a dizer, começa a ser a identidade, não era bem isto, estavas a dizer, mas... Permanência, ou seja, tu percebes a permanência, não é? Exatamente, sim. Permanência que, na verdade, é a resistência das coisas a não deixarem de ser. Portanto, continua. O ponto é, na repetição, eu posso mecanicamente apropriar-me de um gesto técnico, de um conteúdo de informação, e não vejo por dentro isso. Este é justamente o ponto. É que há um paradoxo na repetição, estafa. A partir de determinada altura, as coisas já não me dizem nada. Eu lembro do Tom Cruise, quando se divorciou da Nicole Kidman, ou quando se casou com ela, já não me lembro, dizia: casar com uma australiana, que era aquela, não é casar com toda a Austrália.
divorciar-se de uma australiana é divorciar-se de toda a Austrália. Ou seja, estar no solo é completamente diferente, um solo estrangeiro, é completamente diferente se estamos apaixonados, ou a fazer vida, ou o que é que seja, há sentido. Quando deixamos de fazer o que estávamos a fazer com sentido, apaixonados e lá, é uma geografia que colapsa e, portanto, regride completamente. Nós não temos a possibilidade, a não ser se dragarmos no caudal da nossa existência, conseguimos encontrar o sedimento do que se passou. Mas há outra coisa interessante, para além disso, que é esse o sentido da repetição em Kierkegaard, que é Mas o espera, paradoxo. deixa-me desculpa, só antes de tu ires ao Kierkegaard, que tinha a ver com só uma coisa, que era a questão da repetição, quando disseste aí, já não se pode falar de repetição quando tu parece que repetes, mas, ou seja, no objeto do amor, na praia, numa língua que se aprende, não é? Tu falas essa língua, mas parece que repetes porque estás sempre a falar aquela língua, mas vais sempre aprofundando, ou seja, a repetição não é uma repetição, mas que te permite aprofundar o conhecimento, que se não tivesse essa repetição, estarias sempre só no início, não é? Tem de haver descontinuidade, não pode haver repetição. A repetição por si só levar-me ao ditado, levar-me à repetição da boca para fora, ao papaguear. O que acontece precisamente na palavra repetição é que há uma busca que leva a uma aproximação ao objeto, a uma aproximação às pessoas, a uma aproximação a mim próprio. E isso implica desequilíbrios, dissonâncias, desarmonias, e eu mantenho-me lá. Isto já não é a mesma coisa. E até ser outra vez a mesma coisa, eu tenho de andar ali às voltas, não é? E portanto, o que acontece, por exemplo, na ideia de vazio para os japoneses, é a ideia de disponibilidade. E eu posso estar 10 anos a aprender uma arte do Bushido, ou a arte da caligrafia, e durante 10 anos eu repito, eu não estou lá, eu não aprendo. E o mestre diz, insiste. E um dia acontece. Um dia percebes que te exprimes de uma forma diferente, o gesto da caligrafia acontece, a flecha, não é? Do Kyodo é disparada e atinges o alvo, ou dás um KO, seja o que for. A aula acontece, não é? Já não há a preparação da aula. Lembro, preparava uma semana inteira ao princípio a aula da sexta-feira e esquecia-me de dizer a esmagadora maioria das coisas que queria dizer, e a partir de determinada altura eu sei que vou dizer aquilo que preparei. E não vem com a repetição, ou seja, a repetição permite falência, permite espaços vazios, permite becos sem saída, e portanto, e é isso que tu vais querer, ou seja, uma segunda natureza para os médicos é o que é contra a natura, que permite a técnica. Porquê? Porque a natureza vai voltar ao seu caudal, e é o que a arte médica vai fazer. Quando tens uma luxação, não é? Quando partes o braço, vais justamente procurar vencer o antinatura através da técnica. Portanto, a aprendizagem é muito mais complexa do que essa repetição. O shintoísmo tem isso, é uma aproximação na repetição como se fosse para a primeira vez. Este como se fosse para a primeira vez é extraordinariamente difícil, porque não é nada a primeira vez. Para me acontecer num gesto técnico, na leitura de um livro, como se fosse para a primeira vez, isso quer dizer numa adesão em que há uma avenida que se abre, quer dizer que eu tenho de estar lá disponível, eu tenho de estar ali disponível, mas pode não ser o do marrão, não é? Ou como o amigo da Mafaldinha, a quem a professora pergunta o que é que aprendeu naquela aula, e ele responde, tens de tomar atenção, tens de tomar atenção, tens de tomar atenção. Não é? E portanto tem de haver uma disponibilidade, não tão disponível que eu me disperse e distraia para aprender, mas também não pode haver uma concentração tal que é rígida e inflexível. Esse é justamente, aprender em grego quer dizer compreender. E eu posso repetir uma data de coisas e não compreender nada. E alguém que aparece, que te chateia, não é? Eu tenho alunos infinitamente mais inteligentes que eu e percebem uma coisa à primeira vez. O Chuck Norris dizia do Bruce Lee, era irritante porque nós fazíamos um gesto no karaté e o Bruce Lee não precisava de imitá-lo para aprendê-lo, fazia o gesto como se fosse ele a inventar, quando nós, comuns mortais, repetir 100 vezes um pontapé ou um murro.
Então isso é interessante nesse aspecto. Portanto, mas é isso, ou seja, mesmo a repetição, essa repetição do pontapé, não é? Tu estás a tentar repetir, mas na verdade nunca é uma absoluta repetição, não é? Quer dizer, e é nesse sentido que eu estava a dizer que levava ao conhecimento, porque tu... Pode estragar tudo com a repetição. Eu posso dar um pontapé no ar, a fazer sombra, como os boxers fazem. O karaté e o kickboxing tem isso, fazem sombra, ou seja, é como se imitasse o gesto numa coreografia sem oponente, e tu aí tens de imaginar que estás a bater, mas depois, para desequilibrar, tens de bater no saco, depois tens de rodar com o parceiro, depois tens de fazer combates, e aí, em certa medida, é o mesmo gesto técnico. Do outro ponto de vista, estruturalmente mudou tudo, porque o contexto muda. Se eu não mudar o contexto, se eu repetir apenas quantitativamente, eu não aprendi nada. Ou seja, eu faço o gesto, mas não faz sentido, porque justamente não tem aplicação. O pontapé não deita ninguém abaixo, eu não me defendo, é justamente isso. Em certa medida é o que se passa com o músico, não é? O músico pode repetir. Eu lembro quando aprendi guitarra, aprendi o Fá, e depois aprendi o Mi. E eu do Fá para o Mi demorava muito tempo a passar, então eu gravava o Fá, gravava o Mi, depois numa outra cassete gravava o Fá para o Mi, e não conseguia passar de uma para a outra. E houve uma altura que muda. É o problema de aprender a andar de bicicleta. Ninguém sabe como é que aprendeu a andar de bicicleta. Ou seja, sabes tudo, equilíbrio, está as pequenas rodinhas atrás, as duas rodas, há alguém que te ajuda no equilíbrio, e depois há uma altura que acontece. Mas o que é que passa de não conseguires andar de bicicleta sem cair para o momento em que tu consegues andar de bicicleta sem cair é absolutamente extraordinário. E isso não é acompanhado. Ou seja, é o não e aconteceu. Não, e há coisas que tu fazes uma vida inteira. Eu parti os pés, houve uma altura que tive uma luxação grave no pé e parti o tornozelo. E não podia pôr nenhum dos pés no chão, tive de andar de cadeira de rodas. E tive de reaprender a andar durante 2 meses, 1 mês e tal. É o suficiente para tu não sabes como é que metes os braços, não sabes, não é natural uma coisa, portanto, foi com 30, não sei, portanto, tu passaste 30 anos a andar, 30 e tal anos, e de repente, 1 mês, e a coisa parece que não flui, não é? Apesar de... Sim, desculpa. É metafísico. Andar com os pés é metafísico. Como respirar é também completamente metafísico, porque nós não conseguimos, não é? E de facto é interessante. Mas o outro ponto, e isso é, uma vez que estamos para aí a 10 minutos do fim, seria interessante ver que o que Kierkegaard fala na repetição é interessante, do ponto de vista existencial, no livro dele, que se chama A Repetição, que é alguém que vai a Munique 10 anos depois de lá ter estado. E a ideia básica é esta: como é que eu posso voltar a um sítio onde estive 10 anos antes? Eu posso voltar a um sítio onde estive 10, 20, 30 anos antes e encontrar tudo na mesma, como quando encontro amigos e amigas, já não falava há imenso tempo e parece que não mudaram, é tudo a mesmo. Mas o ponto aqui é, tudo mudou e eu queria que fosse o mesmo. E esse é o paradoxo da repetição. Eu não consigo fazer dobrar e coincidir o passado no presente, na verdade o passado no futuro. Por um lado está à minha espera na hora da minha morte, não é? Porque essa é a diferença do tempo humano relativamente ao tempo de um calhau. É que o tempo do calhau passa, nunca mais volta, é objetivificado, ao passo que o tempo humano, o que quer que aconteça na mais tenra idade, está à nossa espera na hora da nossa morte. Ou seja, tem uma realidade presente, mesmo esquecido, e tem uma realidade futuro. E esse é justamente um ponto na antiguidade em que se prende com o que estavas a dizer, com uma das tuas preocupações, com o conhecer, com o compreender, com o aprender, e que é a definição de filosofia de Platão, através de Sócrates, em que saber é lembrar, rememorar. Ele diz anamnesis, anamimnesken, que significa não apenas lembrar-me de qualquer coisa que aconteceu, mas é lembrar-me de qualquer coisa que nunca aconteceu. E, portanto, estar vivo é encontrar, por exemplo, do ponto de vista, não é bem assim, mas do ponto de vista estrito, é como estar vivo é uma odisseia. Só que não é uma odisseia para mim, ou seja, não é a odisseia de Ulisses,
que espera 20 anos para chegar até Penélope e Telêmaco, não é? 10 anos em Troia e depois 10 anos para chegar a casa. E às vezes não se sabe se ele quer chegar a casa depressa, se quer adiar essa chegada. Ou como os modernos também pensavam, a vida é uma teodiceia, é uma odisseia para Deus. E que toda a vida é uma espécie de reconstituição do caminho e que eu não existo efetivamente aqui em pleno no Kyriakon, na pertença do Senhor, neste mundo, nesta vida, nesta terra, mas que a minha morada é o céu. E, portanto, eu estou à espera da morte para efetivamente ser, e o meu caminho vital é run away back to the future, e o futuro é a eternidade. Mas se eu anular tanto a épica quanto a teodiceia teológica, eu percebo que a nossa vida, a minha vida, é o encontro com as coisas que eu gosto e o afastamento daquelas coisas de que eu não gosto, ou é uma espécie de encontro com pessoas que vinham a ser meus amigos e com as quais eu ficaria desavindo, é o encontro com o meu desporto, com a minha prática desportiva, com a língua portuguesa, com as minhas praias, contigo aqui e agora, como se todos os momentos não fossem apenas uma percepção, mas fossem uma reminiscência de um acontecimento que se deu, mas que eu não me apercebo apenas pela sua vivência. Eu tenho de estar consciente que isso está a acontecer. Porque o que as coisas têm, ao olhar para as paredes do meu quarto, eu não vejo apenas o que tu vês se estivesse a ver as paredes do meu quarto, como eu ao ver o teu plano de fundo aí, essa porta, eu vejo exatamente aquilo que tu vês e, contudo, vemos mundos completamente diferentes. Porque a personalidade, a alma que tem essa porta e a alma que tem estas paredes, tu tens de vê-las por dentro, tens de cá ter estado, tens de ter tido doença, tens de ter tido velhice, tens de ter tido morte, tens de ter tido alegrias, tens de ter tido tristezas, e sem que elas se apresentem avulso, ou até episodicamente, mas não, é essa a parede que aparece. E o ponto é justamente esse, a dificuldade é uma dificuldade de antecipação, o que é que vai acontecer na semana que vem? E antecipamos agora a quarta vaga, porque aparece no noticiário, tu vais ter a estreia do teu espetáculo, eu vou ter, se tudo correr bem, descanso, e para voltar no próximo coletivo, há antecipações daquilo que nas nossas vidas são os diversos fluxos, os fluxos das vidas dos nossos amigos, os fluxos das vidas dos colegas, os fluxos das vidas dos portugueses, o fluxo das vidas à escala planetária, mas o ponto é precisamente esse, nós não nos ficamos apenas com a repetição do que está dado, porque isso é a morte, o que nós queremos é a novidade. Não é? A nossa ideia de eternidade não pode ter sempre apenas a mesma coisa, tem de ter também a repetição. Não pode ter a mesma coisa porque leva à dificuldade de perceber como é daqui a 5 milhões de anos eu ainda estou a fazer a mesma coisa, nem pode ser inteiramente novo de tal forma que eu seja shallow e portanto que eu esteja como o Leporello, não é, no início do Don Giovanni, a contar as apaixonadas do Don Giovanni, e portanto a dificuldade é, eu posso ter itens de uma coleção sem fazer o itinerário, sem fazer o guião. E precisamente eu estou à procura do autor, sou o personagem, na verdade sou a multidão de personagens, estou em palco, não é? Sou o próprio autor, mas sem saber justamente como é que se pode fazer sentido disso. Então, em certa medida, a repetição tem qualquer coisa de familiar, qualquer coisa de bondoso, que é a permanência, e depois tem qualquer coisa absolutamente destrutivo, que é o vazio, o que é vão. Por outro lado, pode ter, numa outra interpretação possível, o encontro com outras possibilidades em que haja aquilo que os gregos diziam palinexarkes, de novo, outra vez, de novo a partir do princípio, em que a vida não é como as músicas em repeat, que é muito saudável ter as músicas em repeat, mas precisamente é qualquer coisa que eu percebo que sossega e tem de haver outra coisa a fazer, e pode ser na mesma área, eu deixo de estudar uma coisa e passo a estudar outra. Há pessoas que são monolíticas, é o meu caso, embora estude muitas coisas, mas há outras pessoas que fazem outras coisas, não é? O Álvaro de Campos escrevia odes e era engenheiro, ou os médicos portugueses do século XIX sabiam tudo de arqueologia, de história e de medicina, então eram mesmo criaturas, essas sim, verdadeiras criaturas do Renascimento. E o ponto é,
De onde vem essa renovação? A repetição vem de uma renovação. Ou seja, não é apenas a prorrogação do prazo para eu repetir, para ter ainda mais tempo para cá estar. Não, o que tem de haver é uma modificação do mesmo através do princípio formal da renovação, em que tudo é o mesmo e contudo completamente diferente. E essa é a dificuldade, porque os orientais têm uma ideia cíclica da história, como as estações do ano, não é? É primavera, outono, primavera, verão, outono e inverno. As idades da vida, as horas do dia, tem uma ideia cíclica. O Ocidente, isto é absolutamente banal, o ocidental tem uma ideia unilinear, do princípio até ao fim. Mas o problema é, se calhar é tudo em conjunto. O ponto é precisamente este, a minha vida pode ser a repetição do mesmo, até à náusea, e pode ser compreendida como aquilo que ela é agora para todo o sempre. Nunca mais vai voltar a ser. Este agora é absolutamente irrepetível. E é justamente isso, a repetição pode permitir ver o caráter excepcional e irrepetível da minha própria existência. Mesmo que eu esteja com os mesmos conteúdos, ao perceber que a minha vida é irrepetível, os conteúdos, mesmo que repetidos, são completamente diferentes. Ou têm a aflição do que é completamente diferente. E eu gosto de ter medo, e gosto da aflição, porque tudo aquilo que depois, em certa medida, se acomoda, acaba por ser o sedimento, e nenhuma dragagem consegue recuperar. As pedras desse passado são feias, têm lodo, não, tem que ser mesmo esse caudal complexo da possibilidade. E vem do futuro, a inovação vem do futuro, de alguma forma. Portanto, é esse tipo de operação que importa pensar. Já não há um etc., porque precisamente eu tenho de ter essa possibilidade de uma renovação e não está escrito. Ou seja, posso protocolar, posso fazer um protocolo do passado, repeti-lo em ata, mas aquilo que é a inovação, e que também não tem que ver com baralhar as cartas e dar tudo outra vez, não, é qualquer coisa da natureza do espírito, pode ser da natureza da inspiração, da natureza do sopro, da natureza do entusiasmo, como Platão viu perfeitamente, é ser tomado, e ser tomado por qualquer coisa que inunda toda a nossa vida, e isso não pode ser pedido pela repetição, mas pode ser esperado e pode ser procurado. Meu querido António. Esta coisa que, assim, da noção do irrepetível que permite que ainda que se repita, que não seja a mesma coisa, e essa noção de que, mesmo que seja cíclico, mesmo que se repita, que há sempre qualquer coisa que é diferente, quanto mais não seja o aqui e agora, e essa noção e presença no momento que te permite, que lá está, que te permite precisamente aprofundar usando a repetição, não é? Que te permite variar usando a repetição. Não é bem o aqui e agora, o conceito aqui é completamente diferente. O aqui e agora é uma abstração que amputou o passado e o futuro. E, portanto, o aqui e agora é demencial, porque não se lembra do que aconteceu há pouco, um pouco como a personagem do Memento, do filme Memento, que esqueceu de contar nos momentos anteriores, e também não consegue antecipar o que vai dar-se nos momentos seguintes. Por exemplo, pode estar como a personagem dos despertares, não sabe se vai entrar em coma. As pessoas que passam por essa doença, quando acordam, têm os seus diários completamente preenchidos pela frase: eu ainda estou acordado, eu ainda estou acordado, eu não quero adormecer, eu ainda estou acordado. E, portanto, o aqui e agora pode estar ensanduichado entre dois nãos, o não do passado e o não do futuro. A repetição que aqui está em causa é de uma natureza completamente diferente, porque vem, por um lado, do afunilamento da morte, e, portanto, daquilo que os gregos, Homero chamava o grande penhasco. Eu estou a andar e, de repente, bato com o nariz num grande penhasco e tenho de subir a montanha e, na verdade, ela vai me engolir. Ou então eu vejo uma planície, vejo o horizonte. E nesse sentido, em causa, é o agora, e aqui está determinado
pela ansiedade, pelo desespero da impossibilidade, da possibilidade da impossibilidade. E o aqui e agora é completamente modificado quando no momento seguinte a esperança dá um pontapé no desespero. E o aqui e agora é completamente modificado. Não pela força do agora, nem pela força do aqui, mas pela força do mais tarde e pela força do lá. E, portanto, por maioria de razão, toda a minha vida é completamente modificada. Se o penhasco que constitui todos os momentos da minha vida agora, até ao momento do meu nascimento, toda a eternidade do passado, vier da eternidade do futuro. E, portanto, não é aqui, é um aqui e agora que está retroativo e retrospectivamente visto pelo pescar do olho da eternidade. Ao passo que o aqui e agora pode ter vistas tão curtas que eu morro claustrofobicamente, completamente abafado, num momento temporal que não tem ligação ao passado há pouco, nem ao futuro daqui a nada. O meu aqui é o da clausura da angústia. É uma agorafobia, na verdade é uma claustrofobia. E o ponto é justamente da possibilidade, da imaginação, da ficção onírica, porque não aconteceu, que eu sou resgatado à angústia e pode haver possibilidade de novo. E, portanto, nesse sentido eu percebo que todos os momentos da minha vida estão a ser obliterados e eu depois já não tenho bilhetes para fazer mais nenhuma viagem. Ao último dia, à última parte do dia, à última hora, ao último minuto, ao último segundo, e fui. Mas que eu percebo que essa estrutura está a ser constituída pelo caráter irrepetível da minha existência, que permite depois perceber todas as zonas de conforto em que eu me encontro. E essa é que é a dificuldade. Ou seja, o aqui e agora, sobretudo, por exemplo, na importação das filosofias orientais, não inteiramente compreendidas, pelo menos por mim, eu não as compreendo inteiramente, se não houvesse precisamente essa abertura escancarada do futuro a modificar o agora. E, portanto, essa ideia da respiração, inspiração e expiração, que faz a respiração, em que a vida começa com uma inspiração e acaba com o último sopro, com a expiração, na verdade, tudo isso que há entre a primeira inspiração e a última expiração é o agora. A vida é um só dia, como se costuma dizer. Quando ouvimos o aqui e agora, há uma restrição, uma amputação do passado e do futuro e uma redução quase limite a um momento liliputiano. E eu não consigo fazer nada desse momento. Portanto, isso sim é repetido. Ou seja, eu sou pequenino, estou aqui, estou agora, precisamente no etc. da minha existência. E o que eu quero não vem por recursos, ou seja, não vem por um acionamento meu. Provavelmente há recursos em mim que permitem essa renovação, ou o caráter absolutamente inovador de outra vez. Mas nós não controlamos isso. Aí vem a arte. Ou seja, o artista aproxima-se de Deus porque Deus faz tudo do nada. Parece uma blasfémia. O artista, ao criar, faz qualquer coisa que não havia. Portanto, o artista está apaixonado por essa possibilidade de Deus em si. E nós sabemos a enorme dificuldade quando não há inspiração ao artista. Porquê? Não é instrumento. E quando o artista não é instrumento, está tudo tramado. Não vem uma frase, não vem uma frase musical, não vem uma cor, não vem nada. E justamente não há agenda, porque o artista quer uma agenda artística, não quer a agenda da loja do cidadão, em que se faz uma data de coisas, trata de uma data de assuntos, não é? Mas é pragmática. O artista está a lidar com esse mega escritor à procura da novidade, não é? É o repórter teológico de Deus ou o repórter metafísico do ser. Isso para mim é que é interessante. Sim, mas essa procura, já te me agora, mas essa procura, também não, ou seja, estava a falar aqui e agora não estava a separar do resto da existência, até por causa da repetição. Mas mesmo até no artista tu tens a repetição, não é? Ou seja, não é a repetição não é a repetição absoluta, mas a repetição no sentido de prática constante até que
até que se lhe saia qualquer coisa que não saia se não repetir, não é? Se não sai, se não fizer. Não é uma repetição absoluta. Mas é diferente. O conceito de repetição tem em si também a noção de recuperação ou de apropriação. A repetição pode ser apenas iteração. E na iteração eu posso repetir e não acontece nada. Não acontece nada. Ou seja, não tem nada que ver. Ou seja, alguns exemplos são engraçados. Kierkegaard diz: a água aquece até 99 graus, mas só ferve com mais 1 grau. 100 graus. É só 1 grau. Mas a qualidade da água muda completamente. Ou alguém vê 2000 vezes o trem. Um rapaz, uma rapariga, uma rapariga, um rapaz, uma rapariga, um rapaz, todas as múltiplas possibilidades. E na bimilionésima primeira vez apaixona-se. O que é que aconteceu? Nada, não tem nada, a repetição da percepção, nada. Tem de haver uma estruturação que faz a diferença. Nietzsche fala de caos. É o caos, a dissonância, a desarmonia, que de alguma forma vira tudo do avesso ou permite uma... A partir de agora vai ser assim, uma nova história. Uma espécie de erro na repetição que torna a coisa... descontinuidade. Melhor, exatamente, sim. Exato, descontinuidade. António, muito obrigada. Nada, obrigado eu. Desculpa. Obrigado por este fim de tarde. Muito obrigada, as melhoras para a tua constipação e vemo-nos por aí. Um beijinho. Obrigada. Olha, muita merda.